Histórias do caminho, a história de Flopete, a ilusão e o abandono. Misericórdia sempre. Conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. E porque traçassem fulminativas reprovações, em torno de alguns deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, mas a lição de misericórdia tem raízes mais profundas. Quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem, perante as leis da vida, e, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecessem as energias nas tarefas do bem. E, diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Emanuel. Pelo venerando mensageiro da paz, nosso muito estimado e querido irmão, Divaldo Pereira Franco. Certo dia, em Uberaba, quando estávamos na Vila dos Pássaros Pretos, atendendo os aflitos, Chico Xavier lia uma mensagem sob um telheiro, para um número reduzido de pessoas. A sua voz era muito fraca. Ele pediu que interpretasse, contando uma história comovedora, acrescentando: meu filho, o mundo está cansado de inteligências, da aridez do raciocínio. Aqui estão pessoas sofredoras, pessoas cujos familiares queridos desencarnaram. Todos vêm com a esperança, com a expectativa de receber uma página que comprove a imortalidade da alma. Conte algo que sensibilize os corações. Lembrei-me de uma história que eu havia lido na juventude, em um livro que hoje é clássico da literatura internacional. O livro de Saint-Michel. O autor, Axel Munthe, médico sueco que se notabilizou em Paris no começo do século XX, conta uma história muito curiosa. Ele, apesar de todo esse sentimento de rebeldia contra a sociedade, tinha um grande sentimento de ternura pelos infelizes, e apesar de ter o melhor consultório de Paris, dedicava as noites de quartas-feiras para atender a escola de moças de passe, no qual as irmãs católicas de Santa Teresa cuidavam de meninas. Eram meninas abandonadas, indesejadas pelos pais, principalmente as mães, que eram recolhidas nessa escola. Certo dia, ele estava em Montmartre, quando entrou em um café, acompanhado por um amigo médico, o Dr. Nordstrom. Naquele café, entraram mulheres alegres, exageradamente pintadas, com chapéus escandalosos e com trajes que provocavam comentários. Eram prostitutas. Fazendo muito barulho, elas sentaram-se à mesa. O Dr. Axel levantou-se e, acercando-se de uma delas, perguntou-lhe: então, Chloé, como vai Flopete? Ela olhou-o com um tom de censura e disse-lhe numa voz alterada: por favor, deixe em paz, ela tem o direito de morrer, doutor, o senhor não pode estar perturbando a vida dela. Agora, ela morrerá inapelavelmente, porque está entregue a substâncias venenosas e certamente não ficará livre. Está tuberculosa, se o senhor não sabe. Teve um choque e voltou à sua mesa. Quando sentou, o colega perguntou: Axel, você tem contato com essas mulheres? Ele sorriu, tomou o café, levantou-se, pegou pelo braço do amigo e disse: vamos caminhar um pouco pelo boulevard. Gostaria de conversar com você a respeito dessas mulheres. Os dois saíram andando. Era uma tarde formosa de primavera parisiense. O Dr. Axel Munthe perguntou-lhe: Nordstrom, você sabe que nos dias de quarta-feira eu atendo o lar de meninas órfãs, dirigido pelas irmãs de Santa Teresa? Oh! Sim, sei. Sei dessa sua debilidade em favor da caridade.
Era uma resposta precipitada. Pigarreou suavemente e disse: Pois bem, no último inverno, como de hábito, eu peguei uma carruagem e fui ao orfanato que tinha uma pequena ala hospitalar. As irmãs me haviam feito um bilhete desesperado. Venha depressa, doutor. A paciente está morrendo. A paciente era uma menina de 5 anos, a suave Marie. Quando saltei da carruagem, procurei adentrar-me pelos imensos portões do lar de caridade. Da noite, que nevava, saiu uma sombra que veio correndo na minha direção e gritou: Doutor, por favor, pare. Detive-me. Ela se atirou aos meus pés, abraçou-me as pernas e gritou: Pelo amor de Deus, deixe-me entrar. Era um rosto muito pintado, exageradamente colorido de ruge, e então eu lhe disse: Peça-me por tudo, menos por esse nome, porque o nome Deus repugna-me. Ela disse: É minha filha, doutor, que está morrendo e ela não pode morrer. Simplesmente respondi: Eu não sei do que se trata. Marie, doutor, a suave Marie, é minha filhinha, ela está morrendo. Eu tenho que vê-la, antes que morra. Mas, senhora. Senhorita, doutor, não sou casada. Se a minha filha morrer, matar-me-ei, porque ela é a única razão pela qual eu respiro. Senhorita, eu não posso. É tarde, não é hora de visita. Mas doutor, ela está morrendo. O padre disse-me que ela está morrendo. Façamos o seguinte, propus-lhe. Dê-me o seu endereço. Se de fato ela estiver morrendo, irei buscá-la, não a deixarei morrer sem o seu beijo. Deu-me o endereço, era uma rua mal afamada, por detrás da ópera cômica, e eu disse: Mas então você é doutor, eu sou prostituta. Afiancei que iria buscá-la e ela desapareceu na noite. As irmãs esperavam-me no longo corredor de arcadas e disse: Ela está morrendo, doutor. Está com tifo. Ela está morrendo. À medida que nos aproximávamos da pequena enfermaria, eu podia escutar os estertores agônicos da menina que não conseguia respirar. Quando cheguei, a vi sob as chamas de vela que tremeluziam. Fui tomado de uma imensa ternura. Os olhos suaves, muito abertos, a palidez da face, aureolada pelos cabelos encaracolados, a sudorese fria, todo o seu corpo em pequeninas convulsões, percebi que estava morrendo. Então me veio uma ideia louca e disse: Madre, está muito cansada? Oh! Sim, tenho velado estas noites. Pois vá deitar-se, hoje a vigiarei. A madre agradeceu, tirou o avental, colocou-o no gancho atrás da porta. Ouvi os seus passos desaparecerem no corredor. Alguma coisa tomou conta de mim, tive um gesto desesperado. Peguei o avental da madre, deixei a linda mocinha a sós, que é um grande crime, saí correndo, busquei a carruagem e dirigi-me ao endereço. Era o lugar mais hediondo da prostituição parisiense naquela época. Subi a escadaria correndo e quando empurrei a porta, ela estava seminua, besuntando-se de óleo, preparando-se para o comércio da degradação. Atirei-lhe o avental e disse: Não há tempo a perder, venha, sua filha está morrendo. Ela procurou limpar o rosto desesperadamente, cobriu a nudez com o avental, descemos as escadas correndo e, quando eu ia saindo, uma daquelas mulheres detestáveis, uma tia, distendeu o braço e disse: Dormir na rua? 50 francos. As colegas gritavam: Flopete, um cavalheiro, Flopete. Paguei os 50 francos, entramos na carruagem, nevava. Ela se encolheu na almofada de veludo, colocou o ouvido no cristal bisotado. Olhando para fora, de repente, me fitou desafiadoramente e disse: Doutor, nem sempre fui o que sou. O silêncio foi quebrado pelo ritmo das patas dos animais nas pedras do caminho. Eu era tão bela, doutor. Um dia o amor cantou uma canção muito suave nos meus ouvidos e acreditei no amor. Então o amante me disse: Dê-me uma prova de que você me ama. Qual seria a prova? E, tão desvairada que era, cedi.
O companheiro conquistou-me, levou-me para o hotel. No hotel experimentei toda a comodidade da ilusão. 2 meses depois, dei-me conta de que estava grávida e quando ele voltava numa das noites para atender-me, era o responsável pelas despesas, disse-lhe. Seremos pais, eu estou grávida. Empalideceu e disse com uma voz rouquenha. Mate esse monstro, não quero ser pai nem contratei você para ser mãe, em absoluto. Eu disse. Mas é filho do nosso amor. Amor. Como pode ser tão estúpida? Não amor, eu normalmente tenho afetos momentâneos, depois me liberto, saturo-me com muita facilidade. Nesses 2 meses você já envelheceu para mim. Mate ficarei ao seu lado. Recusei-me. Como é que eu poderia matar? Abortá-la, era tão fácil abortar. As abortadeiras, em Paris, utilizavam-se de laminárias. Era uma operação rápida. Muitas vezes a parturiente morria. Recusei. Ele abandonou-me. Tive que sair do hotel, mas, antes de sair, recebi a visita de outro homem que me disse: aquele é um canalha. Você foi vítima de um explorador de mulheres. Eu lhe darei aquilo de que você precisa. Você é tão jovem, Flopete. Eu não percebi que era outra cilada e entreguei-me. Depois veio um terceiro, veio um outro. Mudei do hotel para uma pensão. Na pensão eu já estava com o ventre muito dilatado, fui para uma casa de cômodos. Sabe por quê, doutor? Porque a escada da degradação moral não tem o último degrau e o poço da desonra não tem fundo, sempre se cai mais um pouco enquanto não se resolve parar. Foi nesse ambiente que vim descobrir que todos eram exploradores de mulheres. Havia sido vendida como animal, sem o saber. Agora, naquela casa de cômodos, deveria atender uma clientela muito baixa. A clientela do cais. Era muito difícil na minha gravidez. Mas, então, resolvi abandonar tudo para salvar a minha filha. Dormia sob a Ponte Marie, ali bem próxima de Notre Dame. Procurei um emprego digno, mas quem dá emprego a uma mulher grávida? Todos me fechavam as portas, porque a sociedade é paradoxal. Fala sobre honra, mas não reabilita ninguém. A pessoa, quando está à borda do abismo, são poucos os que não a empurram. Foi assim que nasceu a minha filha. Quando ela nasceu, era uma estrela. Ela nasceu à porta da maternidade. Não deu tempo. Não deu tempo, mas recebeu todo o amparo. Coloquei-lhe o nome de Marie em homenagem à mãe do crucificado. Marie, a doce e suave menina. A nossa vida era curiosa, eu a amamentava, o hospital dava-me algum alimento, mas tive que sair. Tentei empregos, tentei trabalho digno, até ser uma varredora de rua. Não havia lugar para mim. Recorri à igreja. A igreja que é mãe, a igreja que é mestra. Falei ao sacerdote que tinha uma filha. Desejava interná-la numa casa pia, ou seja, em um orfanato, mas não era um sacerdote, era um homem perverso. Deveria ter um conflito muito grande, porque me olhou com indiferença. Mas em que casa pia? Se você deseja dar-lhe dignidade, tem que pagar. E se você deseja entregá-la para que a igreja cuide, tem que renunciar. Mas, renunciar à minha filha? Sim. Porque nós tomaremos providências para a sua sobrevivência e você não poderá interferir na vida dela. Quem vai adotar uma criança cuja mãe está na porta frequentemente criando problemas? Pensei. O que fazer? É muito caro, padre? Naturalmente. Você terá que pagar antecipadamente, toda semana. E, quando não pagar, ela irá para o olho da rua. Mas, padre, como eu conseguirei dinheiro? Você é casada? Fiquei com vergonha. Não, padre. Ela é filha do pecado, é uma pecadora. E como é filha do pecado, nós teremos que a limpar batizando-a e você nunca mais poderá procurá-la. Mas, padre, o que farei? Você é jovem, você sabe o que fazer. É fácil,
desde que você pague. Mas, padre, o dinheiro será. Que importa? O dinheiro de onde vier é dinheiro. Pagaremos mestres, educadores. Foi assim que a internei. Foi assim que entreguei minha filha, entreguei a minha vida. Ela não teria o meu destino. Fui trabalhar, vendendo o corpo jovem, agora cansado. Pagava pontualmente, todo sábado. Um dia, perguntei-lhe: Mas, por onde anda a minha filha? Numa casa piedosa das mais respeitáveis dos arredores de Paris. Ele não me dizia onde ela estava. Lentamente, consegui persuadir o sacristão. O senhor sabe, eu era jovem e ele terminou por dizer onde ela estava. Então procurei minha filha, não diretamente. Percebi que nas quintas-feiras, invariavelmente, as monjas vinham passear com as crianças no jardim, especialmente na primavera e no verão. Nas quintas-feiras, à tarde, me vestia com dignidade e ficava passeando ali perto das grades do jardim para vê-la. Tinha pedido para que mantivesse o nome Marie, a suave Marie, em homenagem a Nossa Senhora da Consolação. Um dia chamei uma irmã e disse: Gostaria de brindar as meninas com doces. Ela agradeceu jovial, chamou-as nominalmente. Quando vi a minha Marie, começando a andar, era o rosto do pai, não havia dúvidas. Perguntei: Poderia tocar nela? A irmã generosamente a trouxe para junto de mim. Toquei na minha filha. Eu estava vestida como uma dama digna, de forma respeitável, doutor, porque ali não comportava outro traje. E foi assim, todas as quintas-feiras. Quando chego e salto da carruagem com um buquê de flores, ou com algumas guloseimas, a irmã grita: A boa senhora! Que palavras lindas, a boa senhora! Então Marie vem correndo, eu lhe beijo as mãos. É assim, há vários anos. No inverno é mais triste, porque não a vejo. No outono, às vezes. Foi quando, ontem, ele mandou-me dizer que a minha filha estava morrendo. Eu não posso deixar de vê-la, doutor. A carruagem chegou à porta da escola, saltamos. Ela parecia uma ave assustada. Entramos correndo. Anelava para que a menina estivesse viva, eu a havia deixado a sós. Ao escutar os seus estertores agônicos aliviei-me. Quando corri à porta, a lamparina e as velas que tremeluziam deixavam-nos ver o rosto pálido, as olheiras profundas, as mãos crispadas. Procurei-lhe o pulso, a mãe ficou no escuro, olhei para a menina, o olhar estava esgazeado, então disse à mãe: Beije-a, ela está morrendo, beije-a. Veio correndo, debruçou-se sobre a filha, ergueu-a suavemente e a cabeça pendeu para trás. A menina respirou fundo, e falou numa voz quase sumida: Mamere, Mamere. Minha mãe, minha mãe. Flopete enlouqueceu, deu um grito, jogou a jovem sobre o travesseiro e saiu correndo. Não a posso beijar, eu sou toda podridão, ela é um lírio. E desapareceu na noite. Marie morreu. Chamei a religiosa ao amanhecer, assinei o atestado de óbito, providenciamos seu sepultamento no pequeno cemitério de Belliere. 3 dias depois, estava de plantão no Hospital Geral, quando trouxeram o corpo de uma moça que havia tentado suicídio. Abrirá o bico de gás no banheiro e fechará tudo. Mas fora arrancada dali por uma vizinha que sentirá o odor e arrombar a porta. Quando eu olhei, era Flopete. Fiz respiração boca a boca, trabalhei com colegas por mais de 30 minutos. Ela respirou, voltou à vida. Mas quando abriu os olhos e me viu, disse: Deixe-me morrer. Eu morri no momento em que morreu minha filha, a minha vida não tem nenhum sentido, doutor, deixe-me morrer. Não posso, Flopete, você é tão pura. O seu corpo foi tocado, mas não sua alma. Nostrom, você sabe que eu sou um solteiro inveterado, mas uma estranha força fez-me amar a meretriz. Olhei-a profundamente enternecido e amei-a, não tinha experiência de afetividade. A vida, que me foi muito áspera no começo, havia empedernido os meus sentimentos. Mas, a presença de Flopete, ali,
o seu rosto pálido sem as manchas do ruge, aqueles olhos melancólicos, preencheram-me o vazio do coração. Pedi-lhe por tudo, que sobrevivesse. Ela meneou a cabeça. Uma semana depois, estava de plantão, no mesmo hospital, já era o fim do inverno, quando trouxeram um corpo que pescaram no Sena. Fui chamado depressa, e, quando cheguei, era Flopete. Que havia entre mim e Flopete? Que mistério era este que nos jungia um ao outro? Trabalhamos para que ela expelisse a água, era quase inútil, mas ela sobreviveu. Quando abriu os olhos, reconheceu-me e disse: "O senhor não tem o direito de me impedir, eu já morri, doutor." "Flopete", supliquei, "Flopete." Foi inútil, eu nunca mais a vi. Estamos agora na primavera. Sua colega me disse que ela está usando absinto e está tuberculosa, que eu devo deixá-la em paz. São essas mulheres, Nordstrom. Poderiam ser minha filha, sua irmã, nossa mãe. Ninguém tem o destino de outro atado em suas mãos. Nordstrom estava profundamente comovido. Chegamos à porta da casa de Nordstrom, na rua Pigalle, o sol já havia se escondido, e sopravam ventos perfumados. Nordstrom meneou a cabeça, apertou-me a mão e agradeceu-me. "Boa tarde, Axel." "Muito obrigado." Essa é a história narrada por Axel Munthe, com as variações da minha própria emotividade. Quando terminei de contar, notei que Chico estava com a cabeça encostada à parede, os olhos cerrados, muito pálido, respirando suavemente. Todos fizemos silêncio e quando ele foi recobrando a lucidez objetiva, toquei na sua perna e perguntei, suavemente, como aluno que pergunta ao professor, se havia me saído bem. "Gostou." E ele disse: "Ah. Divaldo, você sabe como termina a história de Flopete?" "Terminou aí, Chico." "É o que diz o Dr. Axel Munthe." "Não, meu filho, não terminou aí. Quando você disse que Nordstrom agradeceu ao amigo e se foi com lágrimas, Emanuel me apareceu e me perguntou: Gostaria de saber como termina a história, Chico?" Respondi: "Ah. Sim, gostaria." Aplicou-me um passe magnético, desdobrou-me e levou-me a Paris dos anos 20, nos depósitos da memória, fez-me acompanhar o Dr. Nordstrom. Eu sentia o Dr. Nordstrom pensando: "Mas quem será esta Flopete?" Acompanhei-o. Não foi para casa. Voltou a Saint-Michel. Então Nordstrom percorreu as vielas. Foi de travessa em travessa, até que a encontrou. Era uma rua de pardieiros abandonados, quase escombros. Perguntou por Flopete, ela era conhecida. "Não, não está mais aqui. Aqui ainda é um degrau de estabilidade. Quando se chega ao nível de Flopete, é jogada lá no cais, para ser assassinada, morrer de tuberculose ou suicidar-se. O que é que se espera de uma tuberculosa, de uma viciada em absinto?" Deram gargalhadas. Nordstrom, no dia seguinte, voltou procurando naquele caos, naqueles amontoados de pardieiros miseráveis, até que chegou a um deles, de 3 pisos, subiu a escada que rangia com seu corpo, pois Nordstrom era um homem belo e enorme. Crianças desnudas, esfarrapadas, mulheres tresvairadas que gritavam e que diziam palavras obscenas, os mendigos. Subiu até o quarto muito miserável, mal iluminado, com uma clarabóia suja e, sobre uma esteira, encontrou o corpo que estertorava com pequenas hemoptises. O Dr. Nordstrom ajoelhou-se, tocou na mão fria daquele corpo quase cadaverizado e começou a falar. Perguntou-lhe: "Por quê? Por que você nos abandonou?" Ela reconheceu o irmão. Era por isso que ele odiava essas mulheres. Nordstrom ergueu-a nos braços, trouxe-a para fora, levou-a para casa em uma carruagem alugada, procurou dar-lhe o melhor conforto nos últimos momentos da sua vida. No dia seguinte, de joelhos ao lado da cama, segurava a mão esquálida da irmã que lhe pedia perdão. Flopete desencarnou. Desencarnou amparada pelo espírito da meiga Marie, a filhinha que veio buscá-la em nome da Nossa Senhora da Consolação. Após fazer um grande silêncio, Chico adiantou: "A partir de hoje,
sempre que você falar sobre Flopete, complete a história que o Dr. Axel Munt nunca soube como terminou e Nordstrom não teve coragem de lhe contar a sua tragédia interior. A história de Flopete é a história de muitas vidas. Muitas vidas estioladas pela selvageria dos instintos agressivos da criatura humana. Na sua ingenuidade, acreditava no amor, mas não sabia que essas expressões violentas do sexo não eram exatamente amor. Eram a libido. Na sua ingenuidade, conseguiu amar e entregar-se totalmente àquele explorador, que, primeiro, se utilizava das mulheres, preparando-as para o comércio da prostituição e depois vendia-as como escravas brancas à rede de prostituição parisiense, como existe no mundo inteiro. Observemos a linha de pensamento do venerando apóstolo do amor e da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, e tracemos nestes estudos uma linha racional e lógica. Com relação ao bom médico que dedicava seu tempo às infortunadas irmãs e crianças legadas ao abandono, o célebre Dr. Axel Munt. O aforismo. Fora da caridade não há salvação. Creio que tanto na palavra do apóstolo Paulo, quanto na expressão de Allan Kardec, o aforismo, fora da caridade não há salvação, ficará mais claramente colocado, em linguagem de todos os tempos, nos termos: fora do amor não há salvação. Nosso caro Emmanuel muitas vezes nos diz que esse conceito de salvação, na sentença mencionada, vale por reparação, restauração, refazimento. A propósito, habituamo-nos a dizer, com referência a um navio que superou diversos riscos: o barco foi salvo. Ou de homem que se livrou de um incêndio: o companheiro foi salvo do fogo. Salvos para quê? Logicamente, para continuarem trabalhando ou sendo úteis. Nessa interpretação justa e salutar, reconhecemos que fora da prática do amor uns pelos outros não seremos salvos das complicações e problemas criados por nós mesmos, a fim de prosseguirmos em paz, servindo-nos reciprocamente na construção da felicidade que almejamos. Chico Xavier. Da prática do bem. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A repercussão da prática do bem é inimaginável. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Chico Xavier. Com relação à dor do irmão, o Dr. Nordstrom, que em profundo sofrimento viveu sem notícias da irmã desventurada, pelas mais paixões marejadas de vilania de homens astutos e impiedosos, que se aproveitaram da inocência da jovem, que para existir e amparar a filha amada se transformou em Flopete. De tudo, precisamos saber extrair o melhor. A obsessão nem sempre é o mal que imaginamos. Foi através do problema obsessivo de uma de minhas irmãs, que ficou completamente restabelecida, que cheguei ao conhecimento do Espiritismo. De tudo, precisamos saber extrair o melhor. Sempre que enfrentarmos em família este ou aquele problema, necessitamos de saber decifrar a mensagem que a vida está nos enviando em código. Chico Xavier. Franqueza e a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Entenda quem puder. Chico Xavier. Com relação ao nosso irmão que faliu no cumprimento dos deveres ao que o sacerdócio lhe convocara em servir, jamais em benefício próprio ou da instituição que respondia, mas por amor aos filhos do Calvário. Quem combate a caridade? Quem combate a caridade, rotulando-a de alienante, ignora que está cooperando para que o mal amplie o seu espaço. A prática do bem aos necessitados nunca deve ser interpretada como um fator de alienação social. Este é um dos piores sofismas que tenho visto ser empregado por aqueles que se opõem ao trabalho de assistência do Espiritismo. Em defesa de seus interesses religiosos e políticos, lançam-se contra os alicerces que sustentaram o cristianismo nos primeiros tempos, o socorro incondicional aos filhos do Calvário. Chico Xavier. Com relação ao espírito da Meiga Marie, a filhinha que veio buscá-la, Flopete, em nome da Nossa Senhora da Consolação. Falar no nome de Deus. Ninguém deve perder a oportunidade de falar no nome de Deus para uma criança. Sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida no planeta. Por maior seja o avanço tecnológico da humanidade, impossível que o homem viva em paz sem que a ideia de Deus o inspire em suas decisões. Chico Xavier.
Com relação ao lobo sedutor que submeteu a jovem ao sofrimento, iludindo-a. Ofensas segunda. Fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza, eu ficaria mais triste se fosse o ofensor. Magoar alguém é terrível. Chico Xavier. Compreensão e. Se nós criarmos um sistema de compreensão humana e com o respeito recíproco por base, entendo que cada qual de nós tem um tipo de felicidade particular e um caminho especial, até viver com tarefas especiais a realizar. Se nós praticarmos este entendimento fraterno, esses conflitos desaparecerão, porque todos na essência somos filhos de Deus e nascemos livres para criar o nosso destino, embora, depois dos nossos atos, estejamos escravizados às consequências. Chico Xavier. E o que dizer da oração e a confiança no nosso amado Mestre Jesus, quando em momentos de aflições e distúrbios? Que todos confiemos em Jesus, trabalhando com ordem, com segurança, sem desprezar o nosso senso de responsabilidade diante da vida, com a valorização de tudo aquilo que temos e sem acreditar que violência ou rebeldia sejam ingredientes para a solução de qualquer problema individual e coletivo, porque, dentro do espírito de pacifismo, de solidariedade, de dever cumprido, de respeito mútuo, todos os nossos problemas podem ser solucionados sem qualquer distúrbio, porque o distúrbio não ajuda ninguém. Chico Xavier. Deus em nós. Muitos espiritualistas talvez pensem que já possamos, de modo geral, sentir a presença de Deus em nós dispensando qualquer recurso humano para a supressão de nossas enfermidades e fraquezas. Os espíritos amigos, porém, nos ensinam que realmente todos temos a presença de Deus em nós. Entretanto, conquanto o próprio Jesus haja dito que o reino de Deus está dentro de nós, sem contrariar de modo algum a afirmativa do Divino Mestre, estamos ainda na condição do diamante bruto requisitando por muito tempo a passagem de nossa personalidade humana através das oficinas de lapidação, que, no caso, são os sofrimentos e as vicissitudes de nossa existência na Terra, até que o esmerilda experiência nos aperfeiçoe de tal maneira que venhamos a refletir a presença de Deus em nós mesmos, tal qual o brilhante finamente aprimorado consegue refletir a luz do sol. Chico Xavier. Comentários finais. Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus. Ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: Negue! Negue! E o soldado com a tocha acesa dizendo: Este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante, que sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: Não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo. Perguntemos à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus. E ela nos responderá. Jesus nasceu junto à fonte de Jacob na tarde em que me pediu de beber e me disse: Mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus. Ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente quem ele era. A ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá.
Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Apelemos, finalmente, para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, sentiu em mim e eu nele. Fazendo cada qual aquilo que nos compete fazer em busca de redenção, não mais subjuguemos a ninguém, tratemos ao próximo como desejamos ser tratados. Enfim, busquemos Jesus no íntimo do ser, e, em cada ação, para que o Mestre amado sempre ao nosso lado, possa nascer em nós. Ilumina-nos, Jesus. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Coragem, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 18, Misericórdia sempre. Pelo venerando mensageiro da paz, nosso muito estimado e querido irmão, Divaldo Pereira Franco. A história de Flopete, palestra pública. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, capítulo 23. O aforismo fora da caridade não há salvação. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, capítulo 97. Da prática do bem. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, capítulo 33. De tudo, precisamos saber extrair o melhor. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, capítulo 19. Franqueza 1. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, capítulo 26. Quem combate a caridade. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, capítulos 63 e 64. Falar no nome de Deus. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, capítulo 92. Ofensas segunda. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, capítulo 107. Compreensão e. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, capítulo 117. Distúrbios. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, capítulo 120. Deus em nós. Em torno do Mestre. Capítulo: Cristo nasceu? Quando? Onde? De Vinícius, Pedro de Camargo, editora FEB.